eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Para auxiliar os novos convertidos, o texto de Jonas está entre o livro de Obadias e Miqueias. Novos convertidos, crente antigo de igreja já sabe onde está Jonas. Não no ventre do grande peixe, ainda não. Está na Bíblia, entre os profetas menores. Jonas, capítulo 1. O tema da mensagem nesta noite é enfrentando tempestades por causa da desobediência. Enfrentando tempestades por causa da desobediência. Vamos acompanhar a leitura, irmãos e irmãs, que eu farei agora do texto de Jonas, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. Oremos mais uma vez, igreja. Pai, a tua palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e que consegue prescrutar, sondar o nosso coração, a nossa alma. Ela foi lida mais uma vez e eu peço agora que o Senhor ilumine o meu coração e o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, para que entendamos
através da iluminação do teu Santo Espírito, as verdades do Senhor nesta história do teu servo Jonas no passado. Fala ao nosso coração, edifica-nos, ó Deus, nessa noite, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tomei a liberdade de fazer uma pesquisa esta semana. O que é necessário para acontecer uma tempestade no mar? Eu não sou da área climática, não estudei sobre isso. Às vezes ficamos impressionados, eu imagino que a grande maioria dos irmãos, se não todos nós, de vez em quando olhamos a previsão do tempo. Sobretudo se você está pensando em viajar. Você quer saber se vai fazer sol, se vai esfriar. Nós estamos enfrentando uma situação atípica nesse mês. A última semana, uma massa de ar polar deslocou-se da Antártica e entrou pelo sul do Brasil, e em pleno mês de novembro nós chegamos a 12 graus na cidade de São Paulo. Cuiabá, que é uma cidade extremamente quente, chegou a 13. Realmente algo fora do normal. Talvez nós não nos damos conta de que essa brisa, esse ventinho que está adentrando aqui no templo agora, ele tem percorrido alguns quilômetros até chegar aqui na nossa igreja, no bairro. Coisas que nós não percebemos no dia a dia. Como é que surge uma tempestade? Se perguntássemos para os técnicos, os profissionais da área climática, eles dariam uma resposta técnica. Eu até vou ler uma que eu pesquisei. Os dois principais fatores que contribuem para uma tempestade no mar são os ventos de alta velocidade que transportam a água em direção à costa por um longo trecho, mas também por uma cúpula de água induzida por uma baixa pressão, arrastada e arrastando o centro da tempestade e, consequentemente, sobreelevação do nível do mar. É um termo que talvez você diga, eu não entendi muito não, pastor. Eu não entendi muito, mas talvez os técnicos que trabalham nessa área definiriam muito bem ou explicariam para nós o que eles quiseram dizer aqui. Talvez o que me chame a atenção, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, é isso aqui. Ventos de alta velocidade, que transportam as ondas em direção à costa. Talvez aí a gente já comece a entender um pouco como que se forma uma tempestade oceânica, uma tempestade no mar. Deus deu capacidade para o homem para estudar os fatores climáticos. Quem morou na roça, quem morou no interior, quem trabalhou na fazenda, muitas vezes conseguia dizer, vai chover. Esse cheiro, esse ventinho é cheiro de chuva. O sol está ardido, como dizia a minha mãe. Isso é sol de chuva. E Jesus um dia disse aos seus discípulos, vocês são capazes de discernir o tempo. Vocês são capazes de dizer quando vai chover, quando não vai chover. Ora, hoje à noite, olha como está avermelhado o horizonte. Amanhã vai fazer calor. Mas às vezes nós não conseguimos discernir as coisas espirituais. As coisas que Deus tem mostrado para nós, sobretudo na sua palavra. Por que eu estou introduzindo essa mensagem sobre definição de como nasce ou como surge uma tempestade? Porque Deus, Ele simplesmente mandou o vento soprar no mar e a tempestade apareceu. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. E se tem algo que nós vamos ver nessa mensagem, também é um Deus poderoso, um Deus zeloso, um Deus soberano, um Deus que cumpre os seus propósitos. Mesmo que Ele tenha que usar a sua natureza, mesmo que Ele tenha que usar aquilo que Ele criou, entre ventos fortes, entre grandes peixes e circunstâncias marítimas, para ensinar um profeta que está fugindo, ou pelo menos tentando fugir da presença de Deus. Tem algum fugitivo de Deus aqui nessa noite? Tem alguma mulher aqui que está fugindo de Deus? Algum homem que está tentando se esconder do Senhor? Tem uma notícia para te dar. É melhor você desistir. Você não vai conseguir fugir de Deus jamais. Ele vai te encontrar. Talvez seja essa noite. Ele está aqui. E Ele está atrás de você. E talvez a sua negligência, às vezes, tenha transformado a sua vida em muitas tempestades, porque você está tentando fugir daquele que não dá para fugir. Quem foi Jonas? Interessante que eu já ouvi, certamente vocês já devem ter escutado, que há algumas pessoas que não acreditam nessa história. Tem gente que acha que Jonas não existiu, igual a história de Jó.
Não é possível, como assim? Um homem enfrentar essas circunstâncias, eu acho que isso daqui é como se fosse uma parábola, para trazer uma moral, uma lição. Só que nós vamos provar na Bíblia que Jonas não é uma mensagem fictícia. Parábola não se utiliza de personagens que existiram. Parábolas são criadas com situações reais, mas personagens que nunca existiram. Então não pode ser uma parábola. Ah, é um conto, é uma lenda. Também não. E eu quero rapidamente convidar vocês, porque a Bíblia se explica pela Bíblia. Nós vamos voltar aqui em Jonas 1, use aí o seu marcador de texto, ou o que você preferir, mas volte comigo daqui a pouco em Jonas. Mas vamos lá em 2 Reis, capítulo 14. No Antigo Testamento, além do texto que nós já lemos essa noite, todo o livro de Jonas, aqui é o único lugar que o nome do profeta vai aparecer em todo o Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo 14, o versículo 25. Está falando do reinado de Jeroboão II, que reinava Israel, e aí vem esta palavra, algo que estava acontecendo no reinado de Jeroboão II, e olha o que o texto nos diz, 2 Reis 14, 25. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Efé, porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo nem livre, nem quem socorresse a Israel. À luz desse texto, então, eu posso provar o quê? Jonas existiu ou não existiu? Sim, ele tinha um pai, o nome dele era Amitai. Nós não temos muitas informações sobre o seu pai, mas nesse texto fala de onde ele era. Gat-Efer, uma cidade que mais tarde surgirá, a 5 quilômetros dessa cidade, sabe que cidade será? Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Já ouviram isso? Jonas, o profeta fujão, ele veio de uma cidade que mais tarde surgiria uma outra cidade, a 5 quilômetros daqui, chamada Nazaré. Mas o próprio Senhor Jesus atesta para nós que Jonas existiu. Vamos ver Mateus capítulo 12. Evangelho segundo Mateus capítulo 12, versos 38 em diante. Assim nos diz a palavra de Deus. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então nós já podemos ficar em paz de que a história de Jonas não é lenda, não é algo inventado para ilustrar ou trazer uma lição para nós. Jonas é um personagem real, um profeta, um homem de Deus. Outra coisa interessante a título de informação aos irmãos: normalmente o que você esperaria de um livro profético, porque ele está entre os 12 profetas, os profetas menores, que fosse ter aqui oráculos, mensagem para um povo. Se você quiser conhecer depois um oráculo para Nínive, você tem que ler o livro do profeta Naum. 100 anos depois, Deus vai mandar uma mensagem de juízo para os ninivitas. Aquela geração, 100 anos mais tarde, não se arrependerá e vai sofrer o peso do Senhor. Você conhece essa história? No capítulo 4 de Jonas, nós ouviremos falar de que o povo se arrepende com jejum, com pano de saco, até os animais vão ter que colocar pano de saco sobre eles. O rei de Nínive convoca um jejum e todo o povo se arrepende e o Senhor não destrói Nínive. Jonas até fica irado com isso. Mas eu quero nessa noite trabalhar com os irmãos sobre um homem que tentou fugir de Deus, não conseguiu, obviamente, mas que trouxe para si tempestade. E provocou tempestade na vida daqueles que estavam ao seu redor, que não tinham nada a ver com a questão de Jonas.
Então, olhando comigo aqui agora para o texto, irmãos, o texto diz que o Senhor fala para Jonas. O texto está claro para nós. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, e disse: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O que era de se esperar desse homem de Deus e ouvindo a ordem do Senhor? Eis-me aqui, Senhor, eu vou agora para lá. Mas o texto vai nos informar no versículo 3, que Jonas se dispôs. Aí talvez você diga: olha, pastor, Jonas é um exemplo para nós, que disposição, ele se dispôs. Mas a gente tem que continuar o texto. Ele se dispôs, mas não para obedecer ao Senhor. Ele se dispôs para fugir da presença do Senhor. E quando você quer fugir de alguma coisa, você tem que ir para um lugar bem longe daquele local que te está trazendo medo ou pavor. Você não vai fugir para um lugar perto. Se você está fugindo de alguém que está tentando fazer o mal contra você, você vai tentar se esconder no lugar mais seguro possível. Se você tiver que correr, você vai correr o máximo que você conseguir, até o seu vigor físico acabar, para que você tenha certeza: consegui me desvencilhar daquele que estava tentando me assaltar. Por exemplo, se você estiver sofrendo um assalto. Jonas se dispõe, mas não para obedecer a Deus. Jonas se dispõe para fugir da presença de Deus. Embora você já sabe, isso é impossível. Salmo 139. Para onde me ausentarei da tua face? Para onde me ausentarei do teu espírito? Não existe lugar na face da terra, nem no espaço sideral, e nem em qualquer outro lugar, que Deus não esteja lá. Ele não está só aqui dentro da igreja, Ele está em todos os lugares, Ele é Deus. Jonas então se dispõe para fugir. E é interessante que ele vai descer para uma cidade chamada Jope. Não vou abrir o texto agora para economizar aqui na exposição, mas convido você a depois abrir. Jope é um lugar muito interessante no Novo Testamento. Um outro apóstolo chamado Pedro estará na cidade de Jope, hospedado numa casa, e por volta da hora do almoço, perto do meio-dia, ele está com fome e de repente ele recebe uma visão. Desce um lençol do céu com animais sacrificados, animais que o judeu não come. E o que foi que Deus fala para ele? Mata e come. E ele diz: não, eu sou judeu, a minha religião não permite, eu não posso me contaminar com esses animais. E Deus fala para ele: não te considere impuro aquilo que eu já santifiquei. E ele rejeitou, e até que a visão toma, e de repente quem aparece naquela casa? 2 homens enviados por Cornélio, o centurião. E quando Pedro atende aquela mensagem, vai até a casa de Cornélio. Ao chegar na casa de Cornélio, Pedro entendeu a visão. O Espírito Santo não é só para os judeus, também será derramado entre os gentios. Por que Jonas não queria pregar para os ninivitas? Porque era uma nação ímpia. Era a capital da Síria. Esse período aqui era um período aqui de aparente paz. Jeroboão II conquistando algumas terras tomadas pelos assírios. Mas mais tarde a Síria vai varrer Israel, pelo menos as 10 tribos do norte. Mas agora há um período de calmaria. Mas a Nínive, que é a cidade, inclusive no texto que nós lemos aqui, fala lá no capítulo 4, que tem aproximadamente para aquela época 120 mil habitantes, era uma metrópole. Era uma cidade muito grande, e Nínive tinha muita imoralidade, muita maldade. A malícia de Nínive chega à presença de Deus, e Deus então levanta um profeta: vai lá, prega uma mensagem de juízo, uma mensagem de destruição. O texto não diz isso, e eu falo isso com temor e tremor, respeitando todos os homens que já estudaram esse texto na história, e que estudaram, e que comentaram, e que escreveram uma obra sobre Jonas. Tem muitas hipóteses. Por que Jonas não atendeu à ordem de Deus? Recentemente eu ouvi uma, e não digo que seja a mais forte, mas vou citar para vocês. Tem gente que diz que Jonas estava muito preocupado com a reputação dele. Porque Jonas, sabendo que Deus é misericordioso, diz assim: já sei como é que vai terminar essa história. Eu vou lá, eu vou pregar aquela mensagem de juízo, o povo vai se arrepender, o povo vai clamar. E aqui eu vou usar uma expressão que não se escandalizem, porque não é assim que funciona com Deus. É que às vezes a gente usa a linguagem humana para citar Deus, mas Deus está acima disso. E Deus tem um coração meio mole, sabe? O povo chora, o pessoal faz um clamorzinho, aí Deus tem coração mole, Deus volta atrás. Deus não tem coração mole. Deus não volta atrás. Ele cumpre a sua palavra. Às vezes Ele usa uma mensagem dura para nos levar ao arrependimento.
Então às vezes você diz assim, não, essa mensagem não é para se arrepender. É sim. Era uma mensagem para trazer arrependimento e quebrantamento para os ninivitas. Mas Jonas, que não gostava, porque era uma nação ímpia, pagã, ele falou, o quê? Pregar para aqueles ninivitas, se depender de mim, eles perecerão. Já pensou isso a respeito de alguém? Que você não tem coragem de falar em voz alta, mas você diz aí no seu coração, se depender de mim, para essa pessoa eu nunca vou pregar. Porque só Deus sabe o que eu passei na mão dessa pessoa. Ela vai para o inferno se depender de mim. Mas ainda bem que não depende de você. Ainda bem que você não tem esse direito de mandar ninguém para o inferno. Mas às vezes a gente deseja isso. Infelizmente, para a nossa própria vergonha. Jonas então disse, eu não vou pregar, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai ser misericordioso, o Senhor vai ouvir o clamor daquele povo, e eles vão se arrepender, e o Senhor não vai fazer nada. Então ele falou, eu já sei como vai terminar essa história, eu não vou cumprir a sua ordem. Mas quando Deus nos convoca para algo, irmãos, e nós não obedecemos a Deus, nós estamos trazendo problemas para nós mesmos, provocando tempestades. Como eu disse, por causa dessa atitude de Jonas, Deus vai promover ou vai provocar uma tempestade no mar. O mar estava tranquilo para aquela viagem. Certamente o mestre do navio, que estava ali preparando a tripulação para ir em direção a Tarsis, já tinha verificado todo o mapa marítimo, o mar era favorável à travessia, àquela navegação, mas não precisamos ficar pensando que Deus precisa mandar o meteorologista falar no Jornal Nacional, que na próxima semana vai chover, e que vai ter um maremoto, que vai ter um ciclone, porque Deus, num piscar de olhos, Ele transforma o mar calmo numa tempestade. Você já teve essa experiência de olhar o céu azul, 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 mas você foi lá dentro buscar alguma coisa, e quando você volta, o céu está tomado de nuvens, e você diz, como pode isso? Porque Ele é Deus, Senhor do tempo, Senhor do mar, do céu e da terra. Mas vale a pena, interessante aqui, ele está em Jope. Para onde que Jonas queria ir mesmo? Ele não queria ir para Nínive, então ele escolhe um lugar oposto. E, segundo os estudiosos, ele escolheu a cidade mais longínqua que tinha para a época. Ele falou assim, eu vou para Tarsis. Sabe como que faz? Ele chegou lá no porto e falou assim, qual é o navio aí que vai para mais longe daqui de Jope? Está saindo um navio agora para Tarsis, futuramente Espanha, é para lá que eu vou. Porque se tem um lugar que eu não quero ir, é Nínive. Quanto mais longe de Nínive eu for, melhor será. Às vezes Nínive é mais tentador para nós. Talvez você esteja desejoso de fazer uma viagem, mas não para Nínive. Você quer Tarsis, você quer uma cidade tranquila, você quer um lugar aprazível, mas Deus quer que você vá para Nínive. É em Nínive que Deus vai te usar, mas você não quer. Interessante, por que Deus não impediu? Deus não poderia ter mandado um raio aqui, algum sinal, alguma coisa? Ele não impediu. Como Ele não impede eu e você. Quantas vezes você já escolheu e já tomou decisões da sua vida e Deus não mandou nada impedir você? Você foi e quebrou a cara. E vai quebrar a cara quantas vezes você for sem ouvir a voz de Deus, porque você está tentando fugir do chamado de Deus. É interessante, ele foi para Tarsis, ou ele pretendia ir para Tarsis. Mas Deus não vai deixar. E aí o Deus soberano que está no controle de todas as coisas começa a agir. Verso 4 diz, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. A coisa ficou feia. Não é assim, uma coisinha, eu nunca viajei de cruzeiro, nunca fiz cruzeiro, não male uma barca lá, um barquinho maior. Lá no Nordeste, quando você faz aqueles passeios ali para conhecer algumas praias, algumas piscinas naturais, mas eu tenho medo, eu passo mal. A Rosângela também não gosta de fazer cruzeiro, então até hoje não fomos. Se você gosta, vai em frente, meu irmão. Mas é difícil enfrentar um mar bravio. Tempestade. Sabe quando o mar ele entra dentro da água, depois ele sai de novo? É desse jeito. E os homens aqui experientes, a tripulação, os marinheiros começam a aliviar carga, jogam as cargas, só deixam as pessoas. Pensa bem, gente, vamos tentar imaginar agora como as crianças têm uma mente fértil, vamos tentar, as professoras contando a história de Jonas para as crianças.
o barco está balançando, vamos balançar, e vamos balançar. E Jonas está onde? Dormindo. Você conseguiria dormir no meio de uma tempestade dessa? Pastor, eu tenho um sono que nem uma pedra. Quando eu caio na cama, eu durmo, mas estava entrando água, ele dormindo. E como eu já ouvi um pastor que inclusive tem o nome desse profeta, que é o pastor que fez o meu casamento da Rosângela, o reverendo Jonas, ele disse: Jonas estava dormindo o sono da irresponsabilidade. É cômodo dormir quando a gente não quer fazer a vontade de Deus. Vou dar uma cochiladinha. Mas Deus não quer que você durma, meu irmão. Quer que você esteja alerta, acordado. E é interessante que eles estão aliviando. Agora bate um pavor nos marinheiros. Os marinheiros começam a clamar aos seus deuses. E começam a clamar aos seus deuses. Até que o mestre do navio vai verificar se tem alguém ainda no navio. E chega no porão do navio. Está lá o Jonas dormindo. E ele acorda Jonas, e aí ele vai lá e fala assim: olha só que coisa interessante, irmãos, que o texto diz para nós. Versículo 6, chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o seu Deus, quem sabe ele nos livre dessa tempestade. Agora parece que Jonas ficou esperto. Interessante, né? Deus falou com Jonas, ele não atendeu. Deus deparou uma tempestade no mar, ele vai dormir. Pois agora Deus vai usar até um ímpio para cutucar ele. Não se assuste se às vezes Deus usar um ímpio para puxar sua orelha, viu? Você fala: meu Deus, eu esperava de tudo, até uma mula fala com a gente, se o necessário for. Não foi isso que aconteceu com Balaão? Não quis ouvir Deus, Deus falou assim: então eu vou usar um animal irracional, não estou pedindo para você chamar seus amigos de mula não, viu? Por favor, não arrume encrenca no seu trabalho, na sua família. Fique com o princípio da Bíblia aqui. O texto diz para nós que depois que esse mestre do navio deu esse grito, deu uma chacoalhada em Jonas, ele percebeu que a situação era meio grave. Mas tem uma coisa que não quer calar também no texto. Eles estavam curiosos para saber quem é o causador de tudo isso. Eu não sei se era a crença deles, mas eles começaram a falar assim: tem alguém neste navio que é o motivo dessa tempestade. E eles lançaram sortes. Nós sabemos que esse método de escolha não é utilizado mais hoje, pelo menos entre nós servos de Deus. A última vez que se lançou sorte na Bíblia para escolher alguma coisa foi a escolha de Matias, lá em Atos, depois da morte do sacrifício, ou melhor dizendo, até do suicídio de Judas Iscariotes. Aí nós vemos então a escolha de Matias. Depois de Matias para cá é sempre eleição, não tem mais lançar sortes. Mas Deus, na sua soberania, ou vocês acham que foi uma mera coincidência, lançaram a sorte e caiu a sorte sobre quem? Mas ele é azarado mesmo, hein? Não tem isso aqui não, gente. Eu creio que Deus soberanamente fez a sorte cair sobre Jonas. Aí todo mundo já ficou espantado. O homem já não estava apavorado. O homem estava conseguindo dormir no meio da tormenta. O homem acorda, agora a sorte é lançada, cai sobre ele, a pessoa: para tudo. Quem é você? Vai dando seu currículo aí. Apresenta para nós aí a sua capivara, como diz por aí o pessoal. Eu sou um profeta, eu temo a Deus, eu sou hebreu e eu estou fugindo de Deus. Imagina a tripulação ouvindo isso. Meu Deus. E é por isso que o texto diz para eles assim: o que é que você fez? Porque ele tinha contado: olha, eu recebi uma ordem de Deus, eu não obedeci, eu estou fugindo de Deus, e ele mandou essa tempestade, eu sou a causa da tempestade. E vocês estão sofrendo por tabela por causa da minha desobediência. Eu não quero te assustar, mas eu preciso falar isso em alto e bom som. Tem problemas que acontecem na nossa família às vezes, e você fica tentando encontrar uma culpa, um relacionamento. Eu estou falando dentro do contexto da mensagem de hoje. Teremos outras mensagens sobre discernir tempestade, mas fica focado na mensagem de hoje, para você não misturar os canais. Tem gente que não percebe, mas você pode ser a causa de uma tempestade na sua família. E você ora, e você fica: por que está acontecendo isso? Da minha família, nos meus parentes, nos meus amigos, por sua causa. Porque você está fugindo do chamado de Deus.
Mas Deus nessa noite está atrás de você. Talvez você não será tragado por um grande peixe, mas eu espero que você entre dentro da palavra de Deus e ela faça o que tiver que fazer com você e comigo. Porque o texto vai dizer para nós que ele então vai dar a solução para os marinheiros. Ele fala assim: eu sou o problema. Não adianta ficar aliviando a carga do navio, não adianta ficar remando, só vai aquietar o mar quando vocês me jogarem na água. Como é que o profeta chegou a essa conclusão? Porque ele sabia, o tempo todo que ele estava fugindo. Ele sabia que ele era tinha um chamado. Ele falou: pode parar, porque o texto diz que depois que ele falou isso, no versículo 11, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Então ele responde: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Mesmo depois que ele falou isso, os marinheiros ainda falaram: não, peraí, não vamos jogar ele não, vamos continuar fazendo algum esforço, e se esforçando. Mas olha o que o texto diz: entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Sabe uma outra coisa que a gente pode aprender? Não é a mensagem principal aqui, mas vale a pena falar isso aqui para vocês. Às vezes você já sabe a solução, Deus já disse o que você tem que fazer, mas você quer dar uma forcinha para Deus. Ó Senhor, eu vou me esforçar um pouquinho aqui, eu vou remar um pouquinho aqui, e Deus falou assim: agora não é para fazer nada, porque eu que estou cuidando de todas as coisas. E o que acontece no texto, irmãos? Só na hora em que jogam Jonas na água é que tudo volta ao normal. Assim como a tempestade veio do nada, a bonança apareceu e acalmou toda aquela turbulência, por causa de uma pessoa. Não era uma simples pessoa, era um profeta, era um homem de Deus, um homem que tinha um chamado de Deus, mas que naquele dia não quis obedecer à ordem de Deus. Agora vamos pensar numa coisa aqui. Aconteceu um milagre nesse navio, mesmo no meio dessa desobediência desse profeta fujão. Olha como Deus é misericordioso. O que vocês acham? Deus teve misericórdia de Jonas? Teve. Como você pode provar isso, pastor? O grande peixe. Será que Jonas sozinho sobreviveria naquele mar? Por mais que ele fosse experiente em natação, eu nem sei se ele dominava isso, provavelmente ele morreria. Mas Deus vai mostrar a sua graça e a sua misericórdia quando depara o grande peixe. Mas a gente vai falar um pouquinho antes disso. O que aconteceu antes de eles lançarem Jonas no mar? Os marinheiros idólatras e pagãos não vão mais orar para os seus deuses. Eles agora vão clamar para o Deus de Jonas. Mesmo no meio de uma turbulência como essa, Deus ainda será glorificado, até na boca de pessoas que não o conheciam. Por isso o texto diz aí no verso 14: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprove. Gente, como é que nasceu uma oração dessa no coração daqueles marinheiros? Os homens eram ímpios, os homens eram pagãos. Como é que eles conseguem fazer uma oração dessa? Porque Deus está presente, porque Deus toca, porque Deus move o nosso coração. Até quem não entende direito: mas eu nem conheço direito esse Deus, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele causou essa tempestade por causa de um homem que está fugindo ou tentando fugir da presença dEle. Eu, lendo também essa semana várias histórias, vi uma história que aconteceu mais próximo a nós, de que aconteceu uma grande tempestade também com um navio britânico na região da Irlanda, e o navio afundava e saía de novo, e entrou muita água no navio. Então os marinheiros estavam tentando esvaziar o navio, tirar a água com as bombas, mas era quase certo que aquele navio não sobreviveria, as pessoas iam morrer, o navio ia afundar com o peso. E tinha um passageiro naquele navio
que ele, quando viu a atitude do comandante mandando os marinheiros tirarem a água para aliviar o navio, ele falou assim: bom, que tomara que dê certo, porque se não der certo, Deus tenha misericórdia de nós. Sabe o que aconteceu no final dessa história? Deus teve misericórdia deles. O navio conseguiu chegar no seu destino, apesar de todas as avarias que ele sofreu. Talvez você não conheça o nome desse homem, desse marinheiro, mas a partir desse dia ele se tornou um dos homens que mais oraram na história da Inglaterra. John Newton, que é autor de um hino que a gente conhece muito, Amazing Grace, Maravilhosa Graça, cantado em filmes, sobretudo nos Estados Unidos. Este homem estava naquele navio e disse: tomara que dê certo esse negócio aí que vocês estão fazendo, senão Deus tenha misericórdia de nós. Às vezes você não vai conseguir nem fazer uma oração daquelas longas, vai ser uma frase, às vezes vai ser um sussurro, vai ser um suspiro, mas ore ao Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Um homem que desobedeceu ao chamado de Deus, um homem que vai provocar tempestade em desobediência a Deus. É claro que é Deus quem vai provocar a tempestade para dar uma lição para ele. Pessoas, entre aspas, inocentes, que não tem nada a ver com a fuga do profeta, sofrerão prejuízos materiais por causa da desobediência de um homem. Eu volto a reiterar isso. Você pode estar causando tempestade na vida de pessoas que estão ao seu redor por causa da sua desobediência, porque você não quer se render ao chamado de Deus. Ele está te chamando. Ele não salvou você só para você ser membro da segunda igreja presbiteriana de Ermelino Matarazzo, para você professar sua fé aqui na igreja e sentar no banquinho e ficar quietinho. Ele quer mais de você. Ele te salvou para você servi-lo no reino dele e em todos os lugares, inclusive aqui. E uma coisa linda, para a gente fechar. Jonas não queria pregar na Nínive porque eles eram o quê? Pagãos, ímpios, certo? Mas quando ele pediu: me joguem no mar e tudo se aquietará, aquela tripulação não era pagã? Era. Claro que eu estou fazendo a ligação direta agora, porque é assim que a Bíblia nos ensina a fazer, mas com todos os cuidados. Pediram um sinal para Jesus, não foi? Dá um sinal para nós, Jesus. E Jesus falou: só vou dar um sinal para vocês. O sinal de Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E assim como Jonas esteve lá, eu ficarei no centro da terra 3 dias e 3 noites. Foi necessário um homem morrer por pagãos, para que a salvação se estabelecesse na nossa vida. Na história de Jonas, do profeta Fujão, a gente vê a ação soberana de Deus, por causa de um homem rebelde e desobediente que provoca tempestade na vida dele e na vida do seu redor, mas a gente vê a ação graciosa e misericordiosa de Deus na tripulação do navio e na própria vida de Jonas, porque o texto vai dizer para nós, e eu quero te convidar a ler comigo o versículo 17. Vamos ler o versículo 17 do capítulo 1. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Esse livro é curtinho, tem mais 3 capítulos só. Quem sabe essa semana você continua lendo a história de Jonas. Eu sei que as minhas queridas irmãs que já dão aula para crianças têm que criar um cenário, flanelógrafo, e hoje tem imagens para tentar levar a criança a entender. Eu já vi uma cena que é claro que ali eu achei que forçaram demais, tinha até abajur dentro da barriga do grande peixe, tinha um sofazinho, o Jonas estava sentado lá dentro. Leia a Bíblia, porque diz o texto aqui que não tinha luz dentro da barriga do grande peixe. Ele estava envolto em algas, folhas, animais mortos, mau cheiro, mas lá dentro tinha vida. Ah, você diz: pastor, tem que ter muita fé para acreditar em que um homem foi engolido por um grande peixe e sobreviveu. Nós temos relatos na história. Existe aquele famoso tubarão branco
que alguns dizem que ele pode atingir a mais de 7 metros de comprimento. E tem história de relatos de marinheiros que foram engolidos por um tubarão branco e que foram salvos, saíram vivos. Saiu fedido, com cheiro de peixe morto, enrolado tudo que tinha dentro da barriga do peixe, mas sobreviveram. Por que Deus não pode fazer isso com Jonas? Eu creio, mas eu vejo a graça de Deus aqui. Tinha vida dentro do ventre do grande peixe. E Deus vai quebrar o orgulho e vai quebrantar o coração de Jonas. E ele vai fazer uma das orações mais lindas que a gente tem na Bíblia. E você não pode perder o próximo capítulo dessa história. Na sua casa você vai ler o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4. Enfrentando tempestades por causa da desobediência. Tem algum fugitivo de Deus aqui nessa noite? Tenho uma notícia para te dar. Ele te encontrou. Não tem como escapar. Eu acho melhor você se render. Levante as mãos e se renda. Diga: Senhor, me perdoe pela minha fuga, pelas tempestades que eu causei na minha vida e na vida das pessoas que eu amo. Mas eu quero voltar para o centro da tua vontade.